Olá, estamos novamente aqui no programa do INSPIR. O INSPIR é o Instituto Sindical Interamericano pela Igualdade Racial, uma organização não governamental criada em 1995 pelas três principais centrais sindicais brasileiras: a UGT, União Geral dos Trabalhadores, a Força Sindical e a CUT, Central Única dos Trabalhadores. O objetivo do INSPIR é combater a discriminação racial no mundo do trabalho e promover ações de maneira que a igualdade racial no mundo do trabalho e na sociedade como um todo aconteça de fato. Porque nós estamos num país que durante muito tempo se falou que existiu uma democracia racial, mas nós sabemos que, na verdade, a discriminação racial, o racismo ainda é presente, infelizmente, na nossa sociedade. O INSPIR tem esse objetivo: se somar ao movimento sindical, aos movimentos sociais, aos governos progressistas, contribuir com esses governos e com esses segmentos da sociedade para o combate à discriminação racial em todos os aspectos, em todas as formas que ele se apresenta. E nós participamos também de várias atividades gerais do movimento sindical, porque o nosso compromisso não é só com a discussão racial. A luta dos trabalhadores por melhores condições de vida, por melhores salários, por mais respeito, pelo trabalho decente, pela regularização do trabalho dos menores de idade, pela igualdade entre homens e mulheres no trabalho, todas essas demandas, pela reforma agrária, pela redução da jornada de trabalho, todas essas demandas do movimento sindical, nós também concordamos e nós também participamos dessas lutas. No dia 6 de março, que passou, houve uma grande manifestação em Brasília, que reuniu todas as centrais sindicais brasileiras. Foi uma manifestação de aproximadamente 50 mil pessoas que ocuparam Brasília e apresentaram para os poderes constituídos as suas reivindicações. A luta pela reforma agrária, a luta pela redução da jornada de trabalho, a luta pela igualdade entre homens e mulheres, a luta pelo direito à sindicalização, à ação sindical, enfim, aquelas demandas importantes para os trabalhadores e as trabalhadoras do Brasil. O INSPIR esteve lá presente, participou desse movimento. Além da importância dessa manifestação, o movimento sindical, que de forma unitária construiu um conjunto de demandas, um conjunto de reivindicações, apresentou diretamente à presidenta Dilma as suas demandas. Então, a presidenta recebeu uma comissão de dirigentes de todas as centrais sindicais que apresentaram essa pauta de reivindicação muito importante com todas essas demandas. Como se não bastasse, essas demandas gerais da sociedade que todos nós apoiamos, o INSPIR também organizou e apresentou uma pauta específica sobre a questão racial. Ao final do ano passado, a presidenta Dilma anunciou que estava em estudo uma proposta de que no trabalho público, no serviço público, estivessem cotas, o estabelecimento de cotas para negros no serviço público, de maneira que beneficiasse, de maneira que facilitasse o acesso de homens e mulheres negros no serviço público. O INSPIR apoia totalmente essa iniciativa e tomou a iniciativa de fazer um documento, uma nota pública de apoio à presidenta Dilma, para que essa iniciativa, através de projeto de lei a ser enviado à Câmara, ao Congresso, para que essa iniciativa fosse aprovada. Essa nota pública de apoio à presidenta Dilma, por conta dessa iniciativa, foi assinada pelos presidentes das principais centrais sindicais brasileiras, que são as centrais sindicais que compõem o INSPIR. Companheiro Wagner Freitas da CUT, companheiro Ricardo Patal da UGT, companheiro Paulinho da Força Sindical, assinaram esse documento e ficaram com a tarefa de também entregar para a Presidência da República este documento específico de melhora das condições da população negra, dos trabalhadores negros. Esse documento foi apresentado diretamente à presidenta Dilma
E como resultado dessa mobilização, nós acreditamos que teremos avanços significativos, avanços importantes, tanto na luta geral dos trabalhadores, quanto na luta específica contra a discriminação racial. Veja agora algumas imagens de como é que foi essa manifestação que a grande mídia preferiu esconder da população brasileira. Mais de 50 mil pessoas marcharam em Brasília neste dia 6 de março para defender a valorização do trabalho, a cidadania e o desenvolvimento no Brasil. A multidão tomou conta da esplanada dos ministérios e reuniu centrais sindicais, como a CUT e diversos movimentos sociais. Trabalhadores do campo e da cidade pressionam o Congresso e o governo federal para que promovam ações de fortalecimento do mercado interno, com mais emprego, direitos e melhores salários. A pauta de reivindicações entregue à presidenta Dilma Rousseff tem 11 itens. Entre eles, redução da jornada de trabalho, fim do fator previdenciário, reforma agrária, salários iguais para homens e mulheres e 10% do PIB para a educação. Com a palavra, os trabalhadores. É uma demonstração de força, né, de unidade da classe trabalhadora, que conseguiu desde construir essas bandeiras conjuntas, né, todas as centrais estão defendendo o fim do fator previdenciário, por exemplo, que é bastante importante, a redução da jornada legal, os 10% para a educação, defendendo os interesses, né, e as bandeiras dos trabalhadores do campo. É todo mundo junto, é o campo, a cidade. Nós vem aqui atrás da reforma agrária, que está deixando a desejar, muito a desejar mesmo. Precisamos de mais terra para os nossos trabalhadores rurais, porque com a terra nós produzimos mais e conseguimos mais recursos para o nosso governo federal. Além de ter terra, nós também podemos estar trabalhando a questão da qualidade dos assentamentos com outras políticas públicas que são necessárias para essa questão. Nós acreditamos firmemente que só a classe trabalhadora unida, articulada, em marcha nesse país é que nós podemos ter qualquer sucesso. Bom dia, companheiras! Bom dia, companheiro! Uma saudação especial às companheiras pela semana do 8 de março. A nossa proposta nessa marcha é trazer para o centro da pauta da marcha da classe trabalhadora a pauta das mulheres trabalhadoras que ainda vivem uma condição desigual de opressão na sociedade brasileira e também trazer o debate para o mundo do trabalho sobre a violência contra as mulheres, porque as mulheres ainda são as grandes vítimas do assédio moral e do assédio sexual, mesmo no país que a gente tem uma das melhores leis do mundo, que é a Lei Maria da Penha, mas o mundo do trabalho ainda é um espaço extremamente privado e nós sofremos violências cotidianas no mundo do trabalho. Quem é amigo, avisa! A classe trabalhadora está aqui na esplanada para lhe avisar, para lhe dar um conselho de amigo. Da pauta eu acho mais importante os 10% do PIB, os 100% dos royalties do petróleo, porque acreditamos que uma nação ela só se desenvolve com a educação. Não tem país desenvolvido sem educação e nós queremos 10% do PIB para a educação e esse governo pode fazer, tem obrigação de fazer e fará com a nossa classe unificada. Eu estou aqui porque o mais importante é o 10% do PIB investido na educação e também a redução da jornada de trabalho para 40 horas. É sempre bom a gente estar aqui lutando, investindo aí na educação. 10% do orçamento da União para a saúde está aí na pauta, todo mundo está vendo nos jornais, no meio de comunicação, que os planos privados cada vez mais estão entrando no serviço público, significa diminuir a qualidade do SUS. Nós precisamos de recurso para o SUS, não só para recursos humanos, mas também para melhorar os nossos equipamentos, melhorar os nossos hospitais, melhorar toda a parte de infraestrutura para atender a sociedade. No campo e na cidade, lutando de verdade. No campo e na cidade, lutando de verdade. Nós precisamos agora reduzir a jornada de trabalho. O empresariado tem que engolir. Você
reduzindo a jornada, você beneficia para todos os trabalhadores, mas principalmente para as mulheres e para os negros, que são excluídos do nosso país. E você vai ter mais tempo para lazer, para estudo e para capacitação. Então isso também representa uma ampliação do nosso emprego. Já estamos no pleno emprego, mas podemos ampliar com essa redução. Tem mais qualidade de vida para a gente, entendeu? A gente vai ter mais tempo com a família, para desfrutar um pouquinho com a nossa família. Desde a construção e a organização da marcha, que a gente tem priorizado o debate em relação à regulamentação da Convenção 151 da OIT, que trata sobre a liberdade de organização e negociação coletiva do setor público. Entendemos que a regulamentação da Convenção 151 significa uma mudança significativa nas relações de trabalho do setor público, na democratização dessas relações de trabalho e, evidentemente, na melhoria do serviço público brasileiro. Aqui no Brasil, nós temos um avanço importante nos últimos 10 anos, na criação de quase 20 milhões de empregos. Porém, nós temos uma rotatividade muito grande e as demissões são imotivadas. Os empresários, os patrões, precisam realmente ser inibidos para poder avançar no emprego permanente da classe trabalhadora nesse país, para a gente melhorar o desenvolvimento do Brasil. Pessoas que estão se aposentando hoje, pela questão do fator previdenciário, a perca dele é irreparável. Por que eu digo isso? Porque a gente não consegue ter o mesmo poder de compra que a gente tem antes de aposentar, porque a gente tem vários benefícios nas empresas e quando a gente aposenta a gente não tem. Nós achamos que é preciso que os trabalhadores saibam quando é que vão se aposentar, né? As pessoas precisam programar a sua vida. E é essa fórmula que nós defendemos, as pessoas poderem se programar e saber quando é que vão se aposentar. E não como é o fator previdenciário hoje, que é uma tremenda insegurança e por isso tem levado tantos trabalhadores a se aposentar precocemente em função do medo de perder cada vez mais. Eu acho que é um belo recado para o país, para os três poderes, que a classe trabalhadora quer a redução da jornada de trabalho, quer o fim do fator previdenciário, que nós queremos 10% do PIB para a educação, nós queremos que as mulheres tenham mais oportunidade, os aposentados também. Então todos os direitos da classe trabalhadora vieram assim, debaixo de muita mobilização, de muita luta. Estou feliz demais. Eu acho que nós estamos dando uma demonstração de maturidade do movimento sindical brasileiro histórico. A unidade das centrais sindicais, que às vezes tem posições diferentes, tem concepções distintas, origens, cada uma com a sua, mas demonstramos hoje aqui uma unidade em torno da defesa dos interesses da trabalhadora e do trabalhador. A marcha foi um sucesso, mais de 50 mil trabalhadores marchando. Gostaria de lembrar um episódio do século XX do Brasil que se modernizou a partir da abolição da escravatura e da proclamação da República. Esses dois episódios, a proclamação da República em 1889 e a abolição da escravatura em 1888, inauguram o Brasil moderno. Mas um Brasil moderno de uma modernização conservadora. Por que eu digo isso? Porque a abolição da escravatura, ela trouxe sim o trabalho livre e assalariado para o Brasil, né? Porém, o mercado de trabalho aberto não incorporou a população negra, né? Assim como a proclamação da República não garantiu os direitos civis a essa população negra, né? Por quê? A proclamação da República instituiu o direito formal, mas não o direito real.
A população negra, como eu estava dizendo, ela foi incorporada a essa sociedade brasileira moderna do século XX de forma subalterna, né? E a essa população que sempre lutou pelos seus direitos, né? Desde que para cá foram trazidos para trabalhar como escravos nas lavouras, né? Após a libertação, durante todo esse período, que é um período de longa duração, lutou pela garantia dos seus direitos. E recebeu, né, desse governo, desse Estado brasileiro, um tratamento, né, muito violento. Como se diz, né, na história do Brasil, né, os trabalhadores e os negros eram tratados como marginais. E a polícia era quem era chamada, né, para sufocar, reprimir, né, as manifestações, as atividades, né, dos negros reivindicando melhorias de direito. Um grande exemplo desse processo foi a chamada Revolta da Chibata, né? Iniciada em 1910, né? Na recém-inaugurada República Brasileira. A Revolta da Chibata foi uma revolta dos marinheiros, né? Na cidade do Rio de Janeiro, que se revoltaram contra um código de conduta que ainda existia na Marinha brasileira de punir, castigar, né, os marujos com chibatadas. Esse código de conduta havia sido abolido em 1889 com a proclamação da República, mas na prática ele continuava imperando, né, dentro da Marinha. Então, no momento em que um marujo foi condenado a 250 açoites, né, houve uma revolta dessa frota mercante brasileira, né, sob a liderança de um marinheiro negro chamado João Cândido Felisberto. João Cândido liderou, né, essa resistência dos marujos brasileiros contra a Revolta da Chibata, exigiam melhor alimentação dos navios, exigia melhores salários. Ou seja, uma reivindicação, né, quase numa linha sindical, trabalhista e pela dignidade e cidadania dos trabalhadores, né, da Marinha Mercante. Eles tomaram o controle, né, dos navios e apontaram, né, para a sede do Brasil na época. Rio de Janeiro era a capital da República Brasileira, dizendo que, pedindo o cumprimento das suas reivindicações, senão eles iam bombardear a cidade do Rio de Janeiro. Enfim, temendo, né, essa realização, né, esse bombardeio da cidade do Rio de Janeiro, né, o Congresso, na época, acatou a reivindicação, né, e propôs uma anistia a todos os insurreitos. No momento em que foi feito, né, a paz, né, essas reivindicações não foram atendidas. Enfim, João Cândido foi julgado pela Marinha, foi condenado, ele e os seus mais de 70 líderes, né, da Revolta da Chibata, ficou preso por um bom período na chamada Ilha das Cobras, né, e depois foi banido da Marinha. Olha para você ver uma história, né, uma história inacabada, como a Revolta das Chibatas, né? João Cândido faleceu em 1969, pobre na miséria, e depois de banido da Marinha, ele viveu ali na Praça 15, né, vendendo peixe. A comunidade ali conhecia João Cândido vendendo peixe ali na Praça 15. Isso em 69, quando ele veio a falecer. Em 2005, o movimento negro brasileiro, na sua agenda de reabilitar os nossos heróis e a nossa história, apresenta, né, ao governo federal, na marcha Zumbi mais 10, né, um conjunto de reivindicações, dentre elas, né, a anistia póstuma a Dom Pedro. Então, a Marcha Brasília, de 22 de novembro de 2005, tinha como perspectiva apresentar ao governo federal, né, o pedido de reabilitação, né, desse herói brasileiro negado pela história. Isso aconteceu em 2008, com um projeto de lei, onde João Cândido e todos os marinheiros que haviam sido banidos da Marinha foram reabilitados, né, e conseguiram, inclusive João Cândido conseguiu uma estátua no Rio de Janeiro, na Praça 15, e hoje está no Panteão dos Heróis Nacionais, né,
como uma pessoa que lutou pela garantia dos direitos, né, da sua população, né, fazendo com que a República reconhecesse, né, a sua saga, a sua participação política, né, e o seu valor histórico. Então, isso é uma história inacabada que foi resgatada pela ação do movimento negro quase 100 anos depois. Nossos direitos, aquilo que foi conquistado ao longo do último período no que diz respeito à legislação. Para falar um pouco sobre isso, explicar para você, nós convidamos a doutora Maria Silvia Seixas, que vai estar falando um pouco sobre a evolução e as conquistas legais que nós tivemos no último período. A primeira lei que vem tipificar as condutas de discriminação racial é a Lei Afonso Arinos, de 1951. Mas essa lei, ela apenas traz essas condutas como contravenção penal e não como crime efetivamente. A partir de 1980, com a pressão do movimento negro, inicia-se uma busca da promoção da igualdade racial, de uma forma mais efetiva, ainda que timidamente. Com a Constituição de 1988, que vai ser promulgada no ano em que se comemora os 100 anos da abolição da escravatura, o crime de discriminação racial passa a ser tido como imprescritível e inafiançável. No bojo dessa Constituição surge a Lei CAO, de um deputado estadual do Rio de Janeiro, a Lei 7.716, de 1989, que vem criminalizar, mas assim, detalhando condutas, tá, para os crimes raciais. Tá? Essa lei teve um adendo em 1991, por conta da discriminação na mídia, né? Depois disso, eu devo lembrar que o deputado Caó, no Rio de Janeiro, era um deputado negro e também fazia parte da luta, né, do movimento negro para a criminalização das práticas discriminatórias. E depois disso, o deputado o senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, também por pressão do movimento negro, consegue aprovar uma alteração para o artigo 140 do Código Penal. O artigo 140 vai receber um inciso que vai tipificar as condutas criminais qualificadas por racismo, origem e religião. Dentro ainda, né, dessas lutas do movimento negro, o senador Paulo Paim conseguiu a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial. O avanço em relação à Constituição Federal é que esse estatuto ele vai garantir a igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos e individuais, coletivos e difusos de combate à discriminação racial e demais formas inaceitáveis de intolerância étnica. Inclusive tem artigos que prevê o respeito às religiões de matriz africanas, tem artigos específicos em relação à saúde da população negra, que tem algumas enfermidades diferenciadas, como a anemia falciforme, por exemplo. Na área da educação também tem a previsão de garantir para os afrodescendentes a educação, o estudo, né, das culturas afro-brasileiras, africanas, que também foi tipificada, né, com a mudança da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a partir da Lei 10.639, de 2003. Bom, mais recentemente, uma vitória importantíssima do movimento negro foi o julgamento da ADPF 186 no Supremo Tribunal Federal, que julgou constitucional as cotas
nas universidades para a população afrodescendente. Esse julgamento trouxe para a população que realmente, em função da discriminação racial, os negros têm menos igualdade de oportunidades em relação à população não negra. Tá? Então, a mensagem que sobra para nós é que assim, nada da evolução da legislação em relação à discriminação racial foi conseguida sem a luta do movimento negro, né? Então, nada nos é dado de graça, né? É muito importante que nós estejamos atentos e lutando pelos nossos direitos, principalmente para que nós consigamos uma legislação mais justa e mais igualitária. Muito bem, estamos encerrando mais um programa do Inspire. Queremos agradecer a sua audiência, agradecer o seu acompanhamento. Eu sei que você já começa a se habituar a nos acompanhar todo domingo e informar que você pode entrar em contato com o Inspire através acessando o nosso site www.inspire.org.br ou nos enviando um e-mail inspira@terra.com.br, de maneira que a gente possa continuar dialogando, que a gente possa continuar recebendo de vocês informações, sugestões de pauta, para que a gente possa fazer com que esse programa seja um diálogo permanente entre as pessoas que lutam e acreditam numa sociedade sem racismo, uma sociedade mais justa e igualitária. Muito obrigado. Jamba Cacumbi Querema Turiauê